Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa. Se você já é inscrito aqui no canal do Observatório da TV, provavelmente já me conhece. Se você não me conhece e é a sua primeira vez aqui com a gente, seja bem-vindo e inscreva-se para não perder nenhum dos nossos programas de segunda a sexta. Temos sempre um diferente, falando da TV de ontem, de hoje, às vezes até da de amanhã. No caso, quinta-feira é o dia do TBT da TV. E como vocês devem ter percebido, estamos com uma nova temporada agora aqui no canal. Os mesmos programas que você já conhece, mas depois de uma pausa estamos retomando aqui a nossa programação normal. Então sejam todos bem-vindos, aqueles que já estavam por aqui e quem está chegando agora. No TBT da TV, o vídeo das quintas-feiras, nós relembramos momentos da história da nossa TV, principalmente relacionados com novelas, aniversários de estreias, de términos de novelas famosas, algumas às vezes não tão famosas, tão celebradas assim, mas que justificam a sua lembrança por uma série de motivos. Mas não falamos também só de novelas, falamos de jornalísticos, de programas de auditório, infantis, humorísticos, das próprias emissoras, enfim, TBT da TV é um vídeo que foca nessas lembranças, para você que viveu esses tempos ou não os viveu, mas tem curiosidade a respeito deles. No programa desta semana nós vamos relembrar a primeira versão de uma história bastante conhecida e de muito sucesso na televisão, que está completando 45 anos. O Profeta, de Ivani Ribeiro, uma produção da TV Tupi. A TV Globo, em 2006, exibiu, na sua faixa de 6 horas, uma outra novela também chamada O Profeta. Só que ela não pode ser considerada exatamente um remake desta, da qual nós vamos tratar. Eu vou explicar isso mais adiante aqui nesse mesmo vídeo. Não saia daí que voltaremos a esse assunto. Quem é, afinal, o Profeta, o personagem título da história? É um rapaz chamado Daniel, que era interpretado pelo Carlos Augusto Strasser. Carlos Augusto Strasser, na ocasião, ganhou esse protagonista depois de outros papéis em novelas de sucesso da mesma TV Tupi, inclusive saiu no meio de uma, na qual fazia um papel importante, um dos filhos da Dona Lola, o Carlos, em Éramos Seis, que era a novela das 7 da Tupi. Foi fazer O Profeta na faixa de 8 horas. Daniel, nessa história que era passada na própria década de 70, era uma novela atual, era um rapaz que desde a infância possuía habilidades, poderes, digamos assim, paranormais, habilidades mediúnicas, e ele previa acontecimentos na vida das pessoas que o rodeavam, especialmente, claro, dos seus parentes, dos seus amigos. Desde a infância até a idade adulta, as suas capacidades, inclusive, se potencializaram. Quando ele era criança, Daniel foi o responsável, digamos assim, pela separação da sua irmã Esther, sua irmã mais velha, que era interpretada pela Ana Rosa, do marido dela, o João Henrique, papel do Rolando Boldrin. Não estranhe, Rolando Boldrin fez muitas novelas, há muito tempo não faz, inclusive, mas fez muitas. Às vezes as pessoas me procuram, puxa Fábio, mas o Rolando Boldrin já fez novelas? Fez e bastante, por muitos anos. Mas vamos lá, o João Henrique guardou um ressentimento, uma mágoa muito grande, porque ele gostava da Esther, tinha uma filha com ela, Mariúcha, uma adolescente quase na idade adulta, que era interpretada pela Suzy Camacho, cresceu já em meio a essa separação dos seus pais, né? E guardou uma mágoa muito grande do Daniel porque foi ele, na sua visão, o responsável pela separação da Esther. E por quê? Porque o Daniel via uma mulher sempre ao lado do João Henrique, acompanhando-o em vários lugares. E dizia isso para a irmã. Eu vi João Henrique com uma mulher assim assado, eu vi João Henrique com a tal mulher de novo. E a Esther um dia se cansou, ficou farta dessa situação e se separou do marido. Na verdade, isso é revelado no decorrer da narrativa, essa tal mulher que Daniel via era um espírito que acompanhava João Henrique. Era interpretado por uma atriz, salvo erro da minha parte, Nice Warken era o seu nome. Depois que isso é revelado,
já é numa altura em que os poderes de Daniel estão sendo usados não para bens da felicidade, do bem-estar espiritual das pessoas com quem ele travasse conhecimento, mas incentivado pelo João Henrique, ele passou a se valer comercialmente das suas capacidades. Daniel, no início da novela, namorava uma jovem bastante fútil, com sonhos que não casavam muito com os dele, mas eles acabaram se encontrando romanticamente, porque ela era muito bonita, muito atraente, chamada Ruth, que era a personagem da Glauce Graeb. Ruth tinha uma irmã, Carola, que era a Débora Duarte, e as duas eram filhas de uma mulher muito bonita, de meia idade, que só pensava em arrumar um bom partido para si, a Maria Luísa, que era a personagem da Márcia de Windsor. Pois bem, o relacionamento de Daniel e Ruth tem algumas pequenas problemáticas que acabam levando ao fim dele, porque ele não amava essa moça na realidade. A beleza dela foi que o levou a uma situação não da qual ele não pudesse fugir, mas que foi levando com a barriga, né, aquele relacionamento. E ele não percebia o amor da Carola por ele. É isso mesmo, a irmã da Ruth, que era uma jovem muito pouco vaidosa, embora bonita, né, sempre colocada para baixo pela mãe, pela irmã, por não se cuidar, não se vestir, se maquiar, para atrair os homens, enfim, ali na sua vidinha de professora de inglês, sem se preocupar com as futilidades da mãe e da irmã. Essa moça era apaixonada pelo Daniel. Mas ele, claro, teve olhos primeiro para a irmã, para a Ruth. Só que a Carola, ela tem uma transformação no decorrer da novela, justamente porque ela se cansa de não ser atraente, não para todos os homens, mas especificamente para o Daniel, e mais ainda, ela se cansa de ser ridicularizada, desprezada, né? Colocada para escanteio pela Ruth e pela Maria Luísa. Daniel e Carola acabam se envolvendo, porque ela o ama verdadeiramente. Só que antes que esse acerto entre eles aconteça, muita água rola embaixo da ponte de O Profeta, porque Daniel se envolve romanticamente, depois que termina com Ruth, com Sônia, que é a personagem da Elaine Cristina. Sônia trabalha na empresa, no supermercado do seu Clóvis, que é o personagem do Cláudio Correia Castro, e ela tem um noivo, que é o melhor amigo, ou um dos melhores amigos do Daniel, Murilo, personagem do Walter Prado. Murilo e Sônia logo pretendem se casar, eles se gostam muito, ela possivelmente não vai mais morar com seu pai, um senhor aposentado, que aluga quartos da casa onde eles moram para complementar a sua renda, que é o seu Piragibe, papel do Abraão Farc. Uma das moradoras da casa deles é a Teresa, Irene Ravache, com quem o João Henrique chega a ter um relacionamento por algum tempo, no início da história, basicamente, e Sônia e Daniel se aproximam por causa do Murilo. Ele se interessa muito por ela, embora seja noiva do amigo e por isso refreia até os seus sentimentos, só que Daniel antevê a morte do Murilo. E depois o Murilo realmente morre, comprovando, estabelecendo que o Daniel de fato via o futuro, tinha essa capacidade. Não para qualquer coisa, ele tinha visões, né? Mas a morte do Murilo, então, quando de fato acontece, Daniel, por algumas pessoas que não colocavam muita fé nessa capacidade dele de antever os fatos, acabaram enredando-o em acusações para que ele tivesse acusações de que ele tivesse provocado de algum modo a morte do Murilo para ficar com a Sônia, já que o interesse de um pelo outro até era bastante latente, todo mundo podia perceber isso. Claro que Daniel não matou o amigo, mas essa suspeita pairou sobre ele, ele chegou a ser preso por causa dessa acusação bastante injusta. Enquanto esses fatos se desenrolam, o incentivo do amigo urso, o cunhado João Henrique, a que ele explorasse comercialmente os seus dons, vai fazendo com que ele se envolva com outras pessoas bastante inescrupulosas e, explorando o seu dom, desagrade muito a Sônia.
E o casal acaba por se afastar. Ela gosta dele, acredita que ele não tem culpa na morte do Murilo, claro, mas o modo de ver as coisas dos dois não está se conectando. Aquele casal não tem futuro naquele momento. E se separam. É quando Daniel enfim reconhece, percebe, cai em si para o amor da Carola, e a Sônia resolve dar uma chance para Heitor, sócio do seu patrão, o Sr. Clovis, papel do John Herbert, que cansou de dizer para ela o quanto gostava dela, que ela era bonita, ela era interessante, ele pretendia ter alguma coisa com ela se ela desse essa oportunidade, enfim. Clovis, o patrão, era um homem de meia idade, já dos seus 40 para 50 anos, que gostava de menininhas. Pois é, embora fosse pai de uma jovenzinha, a Ana Lu, que era o papel da Ana Luísa Lancaster. Mas, armadilha do destino, esse papa-anjo, por assim dizer, acabou sendo conquistado por uma mulher da sua faixa etária, ninguém menos que a Maria Luísa. E a Ruth, depois de se separar de Daniel, acaba encontrando também um homem de mais idade, que poderia ser muito bem o novo marido da sua mãe, mas com quem ela se envolve, o Jarbas Figueroa, que é o personagem do Rildo Gonçalves, que entra pelo meio da novela. O Profeta tem um elenco muito vasto, além desses atores que eu já citei, eu não posso deixar de citar personagens de muito destaque, ligados de alguma forma à história central, ao Daniel, claro. Os pais dele e da Esther, Dona Celina, que era Carminha Brandão, muito católica, irmã de um padre até, o padre Olavo, Luiz Carlos de Moraes, e o pai, Francisco, marido da Dona Celina, que era o personagem do Aldo César, ele espírita kardecista. Também havia o pai Romão, o personagem do João Acaiabe, que recentemente faleceu, né? Carminha e Aldo também já são falecidos, e o Armando, que é o Davi José, outro dos moradores da casa do seu Piragibe, que sofria de impotência sexual e se envolve romanticamente com a Teresa, que era secretária de um psicanalista, de um psiquiatra, o Dr. Michel, outro papel de bastante destaque, interpretado pelo Roberto Maia. Roberto Maia, que muita gente não conheceu primeiro como ator, e sim como apresentador do Documento Especial na TV Manchete, bota aí mais de 10 anos depois da novela. O Profeta, depois, como eu disse, foi refeita, reaproveitada, revisitada pela TV Globo, em 2006, mais precisamente, com texto de Duca Rachid e Thelma Guedes, e direção de núcleo do Roberto Talma, direção geral de Mário Márcio Bandarra, ambos já falecidos também. Mas essa versão da TV Globo, ela não pode ser considerada exatamente um remake da novela de Ivani Ribeiro, como eu disse no começo do nosso TBT da TV aqui. Por quê? Porque, primeiro, a ambientação dessa história mudou. O Profeta na TV Tupi se passava, como eu citei, na própria década de 70. Era uma novela atual. E os problemas de Daniel, com a sua mediunidade, com a sua paranormalidade, as discussões incentivadas pela autora Ivani Ribeiro nesse diálogo com várias religiões e o que elas pensavam, como elas poderiam contribuir para a compreensão das capacidades do Daniel aos olhos de várias religiões, isso é muito interessante. Não é que tenha sido exatamente diluído ou transformado na versão da TV Globo, mas ela mudou para a década de 50, porque as autoras e o supervisor dessa novela, que foi o Valcir Carrasco, acreditaram que um personagem paranormal, por assim dizer, funcionaria muito bem numa novela de época, ainda que tenham sido mantidos os entrechos do amor da Carola por ele, da Ruth, da Maria Luísa, que virou Lia, que era o papel da Nívia Maria, irmã da Glauce, que foi a Ruth na versão original, né? E a mesma caminhada de ambição, de envolvimento com pessoas inescrupulosas, usando dos seus dons para ganhar dinheiro, aparecendo na televisão, dando consultas para dizer o futuro das pessoas, enfim. E diversos outros personagens foram aproveitados com o mesmo nome e mesmo perfil ou perfil semelhante, e outros apenas mantendo o nome, porém transformados em outra coisa.
Por essa e outras razões é que a novela da TV Globo não pode ser considerada exatamente um remake. Nesses personagens que foram bastante modificados, nós temos o Clóvis, que na TV Globo era um pouco mais jovem do que o Clóvis da TV Tupi, era o dono de uma fábrica de cristais, vivido pelo Dalton Vig, e que, ao contrário de uma relação boa até com a Sônia, como na versão original, ele ficou obcecado por ela. Chega a se casar com ela, mantê-la presa na casa onde eles viviam, separá-la a todo custo do Marcos, outra mudança, e não Daniel, que era o personagem do Tiago Fragoso na TV Globo, né? E a aliada de Clóvis nessa tortura da Sônia e na separação dela de Marcos era alguém que queria Marcos para si, porque valia a pena apostar no envolvimento com ele por conta das possibilidades de se dar bem com as capacidades dele. A Ruth, que era o papel da Carol Castro, e a Carola era a Fernanda Souza. Muito bem. Nem sempre o que a gente chama de remake, né, as novas versões, são muito fiéis aos originais, por uma série de motivos. Já falamos aqui no canal do Observatório da TV sobre outros remakes e dessas mudanças. Mas no caso de O Profeta é bastante latente, né? Bastante identificável que realmente cada novela, embora tenha pontos comuns, foi feita para o seu tempo, para as suas necessidades, né? E a novela da TV Globo foi vendida também como uma novela de Ivani Ribeiro. Isso era dito nas chamadas, era proclamado nos créditos, uma novela de Ivani Ribeiro. Porque isso vende, digamos assim, né? Mas a novela tem todos os méritos de criação da Duca Rachid e da Thelma Guedes, que fizeram uma novela delas, a partir da obra da Ivani Ribeiro. Pois bem, a versão original de O Profeta, que está fazendo 45 anos, estreou no dia 24 de outubro de 1977, foi ao ar até abril de 1978, salvo erro meu, dia 29, com 159 capítulos e fez bastante sucesso, um sucesso acima da média já para o que as novelas da TV Tupi, principalmente do seu horário de 8 horas, alcançavam, em concorrência com os grandes sucessos da TV Globo, principalmente os da Janete Claire. E foi justamente Janete Claire a autora convocada pela TV Globo para conter a fuga de público que ocorreu da sua novela das 8, na ocasião Espelho Mágico, de Lauro César Muniz, para O Profeta. Então, cerca de um mês e um pouquinho depois de O Profeta, estreou O Astro, protagonizada pelo Francisco Coco, na pele de um homem já de seus 40 anos, inicialmente um pouco charlatão, mas que de fato demonstra capacidades paranormais, mediúnicas, enfim, é um mago, um bruxo, um feiticeiro. Um personagem com algumas semelhanças com o perfil do Daniel, embora não nesse conflito de usar ou não essas capacidades tão grandes. E O Astro competiu ferrenhamente com O Profeta pelo público da faixa de 8 horas, mas trouxe de volta o que a TV Globo tinha perdido, atingiu seu objetivo. Isso não diminui o sucesso, o que representou a novela O Profeta para o momento em que ela foi feita. Ganhou muitas capas de revista, o que na época significava bastante, porque já era um tempo em que as capas de revista costumavam tratar basicamente das novelas da TV Globo, e foi mais um grande sucesso, claro, da carreira da Ivani Ribeiro, que naquela altura já era uma veterana, já escrevia novelas há mais de 10 anos, fora o tempo do rádio, em que ela escreveu diversas radionovelas e programas de outros gêneros e atuou até como cantora, inclusive. Ivani Ribeiro, quando escreveu O Profeta, uma novela que teve participações especiais muito importantes e significativas, como de Dom Paulo Evaristo Arnes, de Hebe Camargo e também de Walter Forster, ator e apresentador e diretor, interpretando a si próprio, né? De Chico Xavier, o famoso médium, né? Sem exagero, provavelmente o maior médium que já tivemos aqui no Brasil. Essa novela a autora escreveu emprestada à TV Tupi, da qual foi contratada por muitos anos, mas na ocasião ela havia celebrado um contrato com Silvio Santos, que fazia pouco havia inaugurado a sua TVS, Canal 11 do Rio de Janeiro,
e pretendia entrar na briga das novelas com o seu canal Carioca e também com a TV Record, Canal 7 de São Paulo, da qual ele se tornou, por essa mesma época, 76, 77, dono de metade, 50%. Então, ele contratou Ivani Ribeiro, uma das grandes autoras de novela, para escrever novelas para os estúdios Silvio Santos Cinema e Televisão. E ela escreveu, exatamente antes de O Profeta, uma novela para o Silvio Santos chamada O Espantalho, da qual nós já falamos aqui. Pode procurar nas nossas playlists que há um TBT da TV sobre O Espantalho. Pois bem, além de O Profeta, contratada de Silvio Santos, emprestada para a TV Tupi, Ivani Ribeiro escreveria outra história na sequência, entre 78 e 79, Aritana. Mas essa já é uma outra história que fica para uma outra vez. Essa primeira versão de O Profeta na TV Tupi foi dirigida por Antonino Seabra e também por Álvaro Fugulin. E fez barulho, né? Tanto que estamos falando dela aqui 45 anos depois. É uma das grandes novelas dos anos 70, principalmente se considerarmos as que não foram feitas pela TV Globo, já com a sua hegemonia de Ibope, né? E certamente é um dos grandes marcos da carreira da sua autora, dos envolvidos nesse projeto. Recentemente, a própria Elaine Cristina, nossa Sônia, relembrou esse trabalho no seu canal do YouTube e vale a pena conhecer capítulos dela. Existem vários capítulos de O Profeta aqui no YouTube também, no canal da Cinemateca Brasileira. Salvo erro da minha parte, estão no canal da própria Cinemateca ou já foram repostados e você pode acompanhar. Se viu a novela da Globo, comparar, e se não viu, conhecer, mergulhar mais nessa novela de 1977, O Profeta. Muito obrigado pela sua audiência. O TBT da TV, na semana que vem, está de volta. Amanhã é dia de Vale a Pena. Não se esqueça, temos agora aqui essa nova temporada com os programas retomados. O meu abraço a você. Tchau!